Então, agora que você entendeu quais são os dois fatores principais do algoritmo para que o seu conteúdo seja entregue ou não, agora eu vou explicar para você definitivamente por que os seus stories não têm visualização. E agora chegou a parte mais importante desse vídeo. Imagina o seguinte, vamos imaginar que você foi convidado para participar de uma peça de teatro e você vai se sentar à plateia para ver o espetáculo que vai ser apresentado no palco. E conforme você for assistindo a peça, você vai se encantar por aquela peça, você vai se encantar pelo enredo, você vai se encantar pela apresentação, você vai se encantar pelos personagens, por aquela história que foi apresentada e você vai falar: valeu a pena assistir essa peça, valeu a pena assistir esse espetáculo que foi apresentado no palco. Grava isso. E a peça foi tão boa, mas tão boa, que acabou o espetáculo e você não quer parar por aqui. Você agora quer saber o que existe por trás dos bastidores. E isso já aconteceu com você muitas vezes. Quantas vezes você não assistiu um filme que ele foi tão bom que você pensou: eu vou procurar saber se existe um livro falando sobre isso. Eu vou procurar no YouTube se existe alguém falando sobre esse filme. Eu gostei tanto dos personagens que eu vou procurar me aprofundar mais qual o significado da história de cada um. Foi tão bom, me chamou tão a atenção, que agora eu vou procurar saber quem é esse personagem, quem é o ator que interpretou esse personagem. Então você quer saber o que existe por trás da peça, ou seja, o espetáculo já cumpriu o seu papel. Só que agora você quer ir além do espetáculo, você quer saber o que tem por trás dos bastidores. E esse é o papel dos stories. E agora o que eu vou falar para você vai fazer total sentido a tudo que eu falei agora atrás. Imagina que esse espetáculo nada mais é do que o seu feed. Ou seja, desde a foto do seu perfil, desde a sua biografia, desde as postagens que você fez no seu perfil, tudo isso é o primeiro plano do seu perfil, ou seja, é aquilo que está mais acessível. É o show para que você foi convidado, é o espetáculo que você está assistindo ali da plateia, é o que está acontecendo no palco, é o seu perfil. Só que as pessoas se interessaram tanto pelo seu perfil, o espetáculo foi tão bom, que as pessoas agora querem dar um passo a mais. Elas querem conhecer os bastidores. E para elas conhecerem os bastidores, elas vão ali atrás do palco, vão abrir a cortina atrás do palco e vão querer saber o que acontece ali atrás. Maquiagem, roteiro, figurino, os bastidores, o que tem atrás do palco. Quem são os atores por trás daqueles personagens. E é isso que as pessoas querem ver nos seus stories. As pessoas querem ver os seus bastidores. As pessoas querem ver o que tem por trás do seu perfil. As pessoas se interessaram tanto pelo seu perfil, gostaram tanto do seu conteúdo, gostaram tanto daquilo que você escreveu na sua bio, chamou tanto a atenção a sua foto, chamou tanto a atenção o conteúdo que você expôs ali no seu feed, que é o seu palco, que as pessoas quiseram sair da plateia para ver o que tem atrás dos bastidores. E aí elas vão clicar nos seus stories. E aqui está o grande segredo do algoritmo. Tá pegando a visão? Você precisa entender que quando as pessoas acessam os seus stories, é porque elas já se encantaram pelo seu perfil. O seu perfil para ela já fez sentido a ponto de agora ela querer ver algo a mais daquilo que você faz todo dia no seu perfil, lá no feed. As pessoas querem entender quem é a pessoa por trás daquela postagem, quem é a pessoa por trás daquele conteúdo. E para isso, ela acredita que se ela abrir a cortina atrás do palco, atrás do seu perfil, ela vai encontrar ali nos stories algo que faça com que ela se conecte mais com você, não só porque você é uma pessoa que tem autoridade e postou um conteúdo muito bom no feed, mas agora ela quer saber quem é aquela pessoa
que postando aquele conteúdo, qual o café da manhã que você toma, qual o selfie que você tira, qual os lugares que você frequenta e qual a história que você tem para contar lá nos stories, para que ela se conecte mais com você. Porque se ela foi até os seus stories, é porque ela quer algo a mais daquilo que você está oferecendo no seu perfil. Então aqui eu vou te passar uma informação que vale muito mais do que seu like, vale a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos do meu canal. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: sabe por que as visualizações dos seus stories estão baixas? Porque para as pessoas chegarem até os bastidores do seu perfil, que são os stories, as pessoas precisam primeiro se encantar pelo seu palco, pelo espetáculo que você dá para elas quando elas estão lá na plateia. Quando a pessoa entra no Instagram, ela dá de cara com um palco, e esse palco é o seu perfil. Se esse perfil não chama a atenção das pessoas, se esse perfil não está organizado, se esse perfil não tem uma linha editorial, se esse perfil não tem um conteúdo que chame a atenção, não tem um conteúdo que faça com que a pessoa fique vendo aquele conteúdo, procure outro e outro e outro e sinta-se satisfeita por ter visitado o seu perfil, muito provavelmente essa pessoa nem vai querer saber quem é que está por trás desse perfil, porque se o espetáculo não chama a atenção, para que ela vai querer assistir os bastidores? Você concorda? Se o filme foi ruim, se o espetáculo apresentado no palco foi tão ruim a ponto dela falar, preciso sair daqui, por que essa pessoa vai querer saber quem são os personagens, qual que é a história, em que ano que isso foi escrito, quem é o autor, quem é o protagonista, qual o autor que fez o protagonista? Vou pesquisar outros filmes que esse autor fez, que esse ator fez, que essa atriz fez, que essa atriz interpretou. Ou seja, eu não tenho curiosidade nenhuma de saber o que existe por trás de um espetáculo ruim. Automaticamente, eu não tenho vontade nenhuma de saber os stories de uma pessoa que não tem um conteúdo bom no seu feed. Então, não é só questão de o algoritmo entregar ou não o meu conteúdo. Diz muito respeito também à qualidade de conteúdo que constrói o meu perfil. Porque os meus stories não é a primeira coisa que as pessoas olham. Ninguém vai chegar no Instagram, bater de cara com seu perfil, ignorar o seu conteúdo e ir lá nos seus stories. Pelo contrário, a pessoa ela vai olhar primeiro o que está escrito na sua bio, saber o que você tem para oferecer, por que você está ali no Instagram, o que tem no link da sua bio, se você vende algum curso ou se você faz alguma coisa gratuita, se você tem um site, se você é uma empresa, se você é uma pessoa, vai olhar ali para suas fotos, vai ver o que você está falando, se isso interessa para ela, e ali, se aquele assunto for interessante, ela vai ficar pensando, sigo ou não sigo? E aí, para ela se certificar de que vale a pena te seguir, ela vai fazer do mesmo jeito que você faz. Ela vai olhar o conteúdo, depois ela vai olhar o Reels. Bom, deixa eu ver aqui se essa pessoa produz isso, produz aquilo. Vou dar uma olhada nos destaques. Deixa eu olhar nos stories o que essa pessoa fez hoje. De repente eu conheço quem é essa pessoa, começo a conhecer um pouquinho mais, fico mais próximo e vejo se faz sentido seguir ou não. Ou seja, tudo depende de uma estrutura. Se você não começa com um bom cartão de visita, com uma boa apresentação, com um bom perfil, a ponto da pessoa sentir curiosidade de conhecer os bastidores desse bom perfil, você não vai ter muitas visualizações no seu stories. Ou seja, os seus stories é consequência da capacidade que você tem de produzir conteúdo de valor para as pessoas. Então, é primordial que você apresente um bom espetáculo para as pessoas que estão na plateia, frente ao seu palco, a ponto delas se interessarem e quererem visitar os seus bastidores, querer conhecer o figurino, querer conhecer o que existe por trás daquele palco. Em outras palavras, se você tiver um perfil ruim,
muito provavelmente as pessoas não vão se interessar em saber o que você posta nos seus stories. Agora, a partir do momento que a pessoa entrar no seu perfil e ver que o seu perfil é interessante, ver que o seu perfil tem uma foto legal, tem selfie boa, tem lugar atrativo, tem um lifestyle bom, tem um conteúdo top. Não que você precise fazer tudo isso, mas cada uma dessas coisas que eu estou falando, que se você fizer bem feito, você de repente não posta conteúdo tutorial de ensinamento, mas você posta um lifestyle que atrai as pessoas. Agora, se você só posta foto em lugar ruim, foto mal tirada, foto de qualquer jeito, uma foto que não desperte o interesse das pessoas, as pessoas vão pular do seu perfil e esquece os seus stories. Você não vai ter visualização nos stories. A mesma coisa sobre conteúdo. Se você posta um conteúdo que é todo bagunçado, que é aquele copia e cola do Google, que é um recorte que não tem nada a ver uma postagem com a outra, é uma bagunça, as pessoas não vão se interessar em ver os seus stories, porque stories toma tempo. Stories a pessoa tem que ficar ali vendo 15 segundos, mais outro. A pessoa vai ficar pelo menos uns 2, 3 minutos vendo os seus stories. E como que ela vai ficar 2, 3 minutos vendo um story de uma pessoa que nem chamou a atenção dela? Você percebe isso? E aí, agora sim, a partir do momento que o seu Instagram for relevante para as pessoas que te seguem e essas pessoas acharem que a partir dessa entrega que você dá no seu perfil é o suficiente para que ela visite os seus stories, aí sim você tem, para finalizar aqui o nosso vídeo, um ponto que é fundamental para que as pessoas se prendam aos seus stories, que é entregar uma história no qual as pessoas se envolvam. Se você foi capaz o suficiente de, através do seu perfil, chamar a atenção das pessoas para que elas visitassem os seus stories, lá nos seus stories você tem agora a responsabilidade de fazer com que as pessoas assistam todos os seus stories. Então, você ali vai ter que ser muito mais organizado do que no seu próprio feed. Ou seja, lá nos seus stories você vai mostrar os seus bastidores, mas não é por isso que as coisas têm que estar jogadas lá. Ou seja, se você for contar uma história que ela tem um começo, meio e fim, para que a pessoa assista ao começo e queira ver o próximo capítulo dos seus stories, seja para uma foto que você postou inusitada e que essa foto tenha um propósito, ou seja, você postou uma foto, mas essa foto vai fazer com que a pessoa queira ver o que vai acontecer depois. Isso seja num stories que já tem na sequência ou num stories que você vai postar daqui a 2, 3 horas, porque a pessoa viu aquela imagem e falou, opa, eu quero saber o que aconteceu depois disso. Então a gente fala sobre storytelling, ou seja, você vai contar uma história com começo, meio e fim, que envolva as pessoas. E aqui eu vou dar uma dica que é um hack fundamental que ninguém vai falar para você. Você tem que fazer a pessoa se sentir um personagem dentro dos seus stories, ou seja, ela tem que participar. É como se você estivesse construindo ali uma novela, um filme, um roteiro que desse para essa pessoa que está acompanhando os seus stories um papel e um personagem que ela possa se identificar e participar a ponto dela se sentir a protagonista dos seus stories. Ou seja, você faz ali um ritual e você usa as enquetes de perguntas para perguntar a opinião da pessoa. A partir do momento que a pessoa participa, ela se sente importante. Ela se sentindo importante, ela se sente ali como que responsável até pelo próximo stories que você vai fazer acontecer. Então, isso são técnicas que eu até no outro vídeo vou trazer aqui para vocês sobre stories. Mas o que você tem que entender hoje é que você precisa, dentro dos seus stories, contar uma história com começo, meio e fim. Você precisa usar as caixinhas de perguntas não só para perguntar como que está aí na sua cidade, está frio ou calor, mas você tem que ter uma continuidade. As pessoas têm que se sentir à vontade a ponto de mais para frente saber o que vai acontecer, quais são os próximos capítulos dos seus stories. Quando você faz isso, você faz com que as pessoas se envolvam. E aí está o grande segredo. Se o algoritmo
entender que as pessoas estão envolvidas com seus stories, o algoritmo vai simplesmente fazer com que as outras pessoas que te seguem, que ainda não viram os seus stories, passem a visualizar, porque já foi certificado que o seu conteúdo é importante, porque já foi importante para 10 pessoas e pode ser importante para mais 10 e para mais 10 e para mais 10. Mas se o seu conteúdo não é importante para aquelas pessoas que visualizaram, o seu conteúdo não vai ser entregue para mais pessoas. Aí sim, deleta esse conteúdo e cria outro até você acertar naquele conteúdo que vai fazer sentido para o seu público. Então, pessoal, é isso. Se inscreve no canal, não perde tempo, não fique apenas no superficial. Aqui no canal eu vou te trazer um conteúdo que vai valer muito a pena e não é para você comprar curso, não é para você comprar nada. É um conteúdo para te ensinar a crescer no Instagram de verdade. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa um comentário para dizer se esse conteúdo foi relevante para você, se fez sentido, se você sabia disso, se isso vai te ajudar. Diz aí qual a importância desse vídeo a partir de agora que você sabe de todas essas informações, e compartilha com aqueles seus amigos, com aquelas pessoas da sua equipe, compartilha com aquelas pessoas que estão perdidas e até desanimadas no Instagram por simplesmente achar que não está dando certo, que não tem seguidor, que não tem visualização nos stories. Esse vídeo é para todas as pessoas que estão com dificuldade de se relacionar com o seu público porque ainda não entenderam como funciona o algoritmo. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e fui!